Olá, satisfação ter você em mais um episódio do videocast Legado e Futuro, a série da Votorantim sobre sustentabilidade. Eu sou Renata Flores e o assunto hoje é mercado de carbono no agro. Várias novidades fresquinhas para a gente conversar, mas eu vou te dar um gostinho. Ao longo do nosso papo, a gente vai falar sobre uma metodologia inédita de pagamento por serviços ambientais para produtores rurais. É uma forma de conciliar o crescimento da produção com sustentabilidade. E quem criou essa metodologia foi a Citrosuco, junto com a Reservas Votorantim. Para conversar com a gente hoje, nós recebemos dois convidados. O Clauber de Andrade, que é diretor jurídico e de relações institucionais da Citrosuco. Mas antes, deixa eu te relembrar. A Citrosuco é uma das maiores produtoras de suco de laranja do mundo. Responde por mais de 20% da demanda global e 100% brasileira. Ela é 100% brasileira. Clauber, seja muito bem-vindo. Obrigada pela sua presença. Tudo bem? Tudo bom, obrigado pelo convite. Muito bacana participar aqui do podcast, né? Do videocast da Votorantim. É isso aí. Vai ser um prazer aqui estar com vocês e com o público aqui para a gente poder dividir e compartilhar a iniciativa que a Citrosuco teve de desenvolver essa metodologia no sentido de preservar o nosso ambiente e o clima do agro brasileiro. E junto com a gente também o Orlando Nastre, que é head de ESG da Citrosuco. Seja muito bem-vindo. Então já vamos começar. Como é que é o mercado de carbono? Como é que ele está? Traz um letramento para a gente. Bom, o mercado de carbono ele é um instrumento regulatório que já opera em 70 países do mundo. Basicamente, ele organiza um movimento de descarbonização, de transição para uma economia mais verde. Então, isso já acontece, por exemplo, na Europa há mais de 20 anos. E no Brasil, em novembro de 2024, foi aprovada uma regulação e ela vai ser implantada em ondas pelos próximos 5, 10 anos. Então, basicamente, ela organiza os setores econômicos. Se tem algum setor que ele é emissor, muito emissor de carbono, ele tem uma forma de ser regulado, né? E o outro emissor, que ele é um ofertante de soluções para a descarbonização, ele pode fazer parte de soluções climáticas. Então é uma forma de você organizar, né, ofertantes e demandantes, né, e criar um instrumento de transição. Então ele estimula que no longo prazo você tenha, por exemplo, uma logística mais verde, com combustíveis menos emissores de CO2, tecnologia, eficiência, produção. Então é uma forma de organizar os mercados e criar competitividade. E você disse que então, Orlando, me corrija se eu estiver enganada, que o mercado de carbono já está presente em mais de 70 países. 70 países do mundo. E aí eu quero entender o impacto do mercado de carbono nesses países e também queria entender como é que o Brasil está se posicionando globalmente. Bom, a gente tem COP vindo aí, a gente tem o Pacto Global 2030. Queria que você trouxesse esse cenário de impacto. Muito bem. Os mercados de carbono, eles já operam mais de 3 a 4 bilhões de dólares em transações econômicas, financeiras em diferentes setores do mundo. Né? No Brasil é uma novidade, porém o setor privado já vem pautando essa agenda há no mínimo 10, 15 anos, especialmente CEBEDES, que é o Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável, que a Citrosuco é parte dessa agenda, membro. Também várias companhias da Votorantim são parte dessa iniciativa. Então, basicamente, já era um desejo, uma iniciativa das companhias, só que faltava um elemento regulatório para organizar os setores, estabelecer de maneira mais transparente as regras, né, ter organismos que façam que a gente consiga operar de maneira mais profissional. Perfeito. Então, Clauber, vamos puxar esse gancho dessa legislação. Em novembro de 24, nós, então, tivemos uma mudança importante, está aí na fala do Orlando. Quais são os impactos que a gente espera, já que ela vem em ondas? Veja, né, ele já traz, ela vem em ondas. O que a gente vai esperar aí para os próximos, por exemplo, 5 anos? Legal, Renata. A gente na Citrosuco tem uma visão muito otimista em relação a isso, né? Porque, como o Orlando bem disse, via algumas instituições, a Citrosuco também pleiteou junto ao governo para que a gente houvesse que a gente tivesse no país a regulamentação desse mercado. A gente acredita que através dele é onde também se encontram os incentivos necessários para a transição, né, do mercado brasileiro para uma economia de fato de baixo carbono, né? E aí, voltando à pergunta dos 5 anos, a gente acredita que a gente vai começar a ver uma maior maturidade
dos diálogos de práticas de sustentabilidade e incentivos relacionados às transações comerciais Sim. que se geram a partir daí. Então a gente olha com muito otimismo, né, esse futuro aí dos próximos anos também. Essa perspectiva é otimista que vocês trazem, que bom, hoje a gente começou assim o nosso episódio, e aí vou trazer também o teu gancho, que é a Citrosuco, junto com a Reservas Votorantim, lançou em 2024 essa metodologia que funciona como um incentivo financeiro, veja se é isso, né, para a conservação ambiental, para a adoção de práticas agrícolas mais sustentáveis, e aí eu quero entender que metodologia é essa, para que ela serve e como é que ela funciona na prática. São 3 em 1. Perfeito, Renata. Obrigado aí pela pergunta mais uma vez. Quando a gente olha as metodologias existentes nesse mercado, vamos dizer assim, seja o voluntário, seja o regulado, o que a Citrosuco passou a perceber é que talvez faltasse no mercado um incentivo, uma metodologia que privilegiasse o simples fato do produtor rural estar atuando na sua propriedade. A Citrosuco, ela atua no plantio, especialmente de laranjas, é uma agricultura perene, como nós chamamos. Um plantio, por exemplo, de um pomar de frutas, a gente faz hoje, a gente tem a vida dele durante os próximos 20 ou 20 e poucos anos. Com isso, a gente tem, de fato, uma contribuição relevante para o clima de uma maneira geral. E foi o que a gente fez na Citrosuco. Em parceria com a Reservas Votorantim, com a Econ Soluções, nós encontramos de fato parceiros para desenvolver essa metodologia. Então, basicamente, ela privilegia a quantificação, né, a identificação da efetiva contribuição que um produtor que de fato tem lá a agricultura, que hoje ele tem como a principal fonte de receita, obviamente, o fruto daquela agricultura. E vale dizer que não cabe só para laranja, cabe para todas as culturas com natureza perene. A gente quer, então, através dela, levar para os produtores um incentivo para que ele mantenha Sim. a sua vida no campo, para que ele mantenha o manejo sustentável, para que ele mantenha o agronegócio brasileiro forte e de pé. Explicado, explicadíssimo, mas eu gosto de história, pessoal, e eu sei que tem vocês estão fazendo um piloto em 6 fazendas. Queria entender, né, o tamanho, a grandiosidade aí desse piloto. A gente, se me permitir dar um passo para trás, né? Por Quando a gente favor. desenvolveu em 2024 essa metodologia, a gente levou a consulta pública, né? A gente abriu a metodologia para que vários especialistas do Sim. mundo todo pudessem criticar, opinar, né? Porque, na verdade, uma metodologia, nesse sentido, ela se estabelece no mercado quando, de fato, ela é testada no mercado. Então, a gente teve um período de alguns meses, né? Ouvindo os especialistas e etc. Obviamente que a gente incorporou essas questões dentro da metodologia, mas a gente está sendo cuidadoso para que a gente aplique a metodologia dentro do ambiente da Citrosuco. Então, a gente está fazendo essa aplicação piloto, são 5, 6 fazendas que a gente está aplicando a metodologia, aonde a gente já está começando a capturar os dados de campo para que a gente consiga comprovar o que existe no campo, os indicadores que saem do manejo sustentável da Citrosuco representam uma afirmação positiva dentro daquela metodologia, que a gente vai também posicionar essa metodologia frente a clientes, produtores, porque de fato é uma solução que a Citrosuco originou não só para ela, mas para o agronegócio brasileiro, né? Quando a gente olha comparativamente, o que essa metodologia tem de diferente em relação às práticas que já foram ou que já são adotadas? Essa metodologia ela captura essencialmente a contribuição à agenda climática, porque pelo simples fato de um produtor manter a lavoura, seja a produção de laranja, de café, de cacau, alguma cultura perene do agronegócio brasileiro, o simples fato dela manter o produtor manter essa lavoura, ele já traz uma contribuição positiva ao meio ambiente. Na Citrosuco a gente costuma dizer que o agronegócio, na verdade, está do lado da solução dos desafios climáticos que nós temos. O que a gente não tinha era essa metodologia. As metodologias existentes, Renata, ela basicamente valoriza um outro tipo de contribuição, que é a prevenção ao desmatamento. Então, de fato, ela deve, no tempo, significar um incentivo importante, inclusive para pequenos produtores que mantenham a contribuição, né, que eles trazem não só com a geração dos produtos, mas principalmente com a contribuição através do manejo sustentável, trato, obviamente, da terra de maneira adequada, utilização de recursos hídricos, a manutenção da biodiversidade, conservação
florestal, né, dentro do ambiente que ali está. Então, esses são alguns exemplos de itens que constam dessa metodologia que a gente passa a valorizar no mercado brasileiro. E o que a gente quer, obviamente, é continuar trabalhando na prevenção do desmatamento, é um tema importante para o nosso país, Sim. mas, ao mesmo tempo, valorizar, incentivar Tá. que os produtores continuem no campo e, obviamente, continuem expandindo também as suas culturas. Orlando, então, trazendo um pouco da fala do Clauber sobre ser uma metodologia pública, então ela está disponível para qualquer pessoa ou empresa do mundo que queira usar. Foi isso que eu entendi, isso é o que significa. Mas por que disponibilizar de forma aberta esse recurso? Muito bem. Bom, a companhia ela tomou a decisão de proporcionar um legado. Então a gente vem nos últimos 2, 3 anos estudando e desenvolvendo o tema. Lançamos no Brasil um movimento com mais de 100 stakeholders convidados, gente muito especializada da academia, mídia, companhias diversas, associações de classe. Tivemos feedback positivos e lançamos isso também em Nova York, na Semana de Clima em Nova York, com bancos, parceiros, investidores, clientes. E a gente tornou tudo isso público desde o começo, porque, primeiro, uma boa prática de metodologias de fomento à transição climática, você assegurar transparência, credibilidade, instrumentos científicos, então contabilizar de maneira bastante profunda, né, bastante consistente, e também porque a gente tem uma visão de legado proporcional ao impacto positivo. Então a nossa companhia é uma companhia que está há mais de 60 anos operando em diversas fazendas, fábricas, terminais, Brasil e exterior. A gente não chegou ontem nem vai embora amanhã dos Sim. territórios. Então a gente tem uma expectativa de promover um impacto positivo. Então esse instrumento do PSA Carbon Agro, Renato, ele tem um potencial de contabilização de geração de valor, né, da natureza para os produtores. Então a gente se coloca, nós mesmos, enquanto produtores também, que a gente opera mais de 20 fazendas, porém a gente compra fruta de mais de centenas de produtores, outros produtores de laranja. Eles podem se beneficiar também desse movimento para valorizar as práticas naturais. E além da laranja, como o Cláudio colocou, para outras culturas perenes, como café, cacau, entre outros, que nós também temos expectativa de ampliação. Então é um instrumento brasileiro que considera os nossos biomas, a nossa dinâmica produtiva e tem potencial de geração de valor. Sim, é importante isso da sua fala. Tem uma visão de legado de impacto positivo. E aí eu penso como é que essa metodologia pode então melhorar a produção agrícola e também ser relevante para a sobrevivência dos cultivos nesses tempos que a gente vive agora de mudanças climáticas. Pois é, Renata, a gente está vivendo um movimento de muitos desafios climáticos. Então 2024, por exemplo, foi o ano mais quente registrado na história, que a gente tem de dados da série histórica de clima. Com certeza, as culturas agrícolas, não só laranja, mas todas, soja, algodão, milho, né, as grandes culturas que o Brasil é um grande campeão global, elas são impactadas pelo clima. Você tem 1 grau de aumento da temperatura, você impacta a produtividade, a eficiência, então tem desafios estruturais. Então, dentro desse cenário, a gente entende que o PSA Carbon Agro ele privilegia práticas responsáveis e sustentáveis de uma transição. Então, na prática, como é que se dá isso? Você tem como se fosse um score, um ranqueamento de práticas, né, que você tem um menu de opções para ser implementado de agricultura regenerativa, como, por exemplo, expansão da irrigação por gotejamento, isso assegura melhor uso do recurso hídrico. Você tem uma expansão de uso de biológicos no tratamento do manejo agrícola, você tem uma expansão das áreas de conservação, de fauna, flora, de ativos da biodiversidade. Você tem todas as práticas de manutenção do pomar, que a gente chama, por exemplo, de roçadeira ecológica, de atuação nas entrelinhas dos pomares de laranja. Como é que é? Pera, não, explica isso pra gente que essa parte é boa. Eu falei sobre letramento no início do nosso videocast, então a gente precisa entender didaticamente o que significa essa expressão, me conta. A gente assegura novas práticas, então, Sim. por exemplo, a roçadeira ecológica, você assegura a manutenção dos pomares atuais, e você traz com que tenha um acúmulo de biomassa nos pomares. E isso garante, por consequência, um aumento do sequestro de CO2. Ou seja, é a natureza trazendo uma solução para as mudanças climáticas. E no Brasil, só para dar um dado, Renata, muitos países, o grande desafio, por exemplo, é a energia
desafio de uso de petroquímicos, combustíveis fósseis. O Brasil não é esse o desafio. O desafio do Brasil é o uso do solo. Então, mais da metade do nosso inventário brasileiro, ele é de desmatamento ou uso irregular do solo. Então, se a gente usar o solo melhor, com práticas regenerativas, para intensificar o sequestro e remoção de carbono, você garante uma transição. O PSA Carbon Agro ele vai estimular essa aceleração dessas práticas. Porém, Renato, você precisa de um incentivo nisso no tempo. Como é que eu vou assegurar essa prática e lá na frente o que eu vou ganhar com isso? Bom, obviamente, além de você ganhar um impacto positivo, melhores práticas, eficiência, produtividade, você assegura uma premiação, uma recompensa disso no mercado de maneira organizada, de maneira consistente, com agentes, com instrumentos financeiros que assegurem essa transição. Então a gente acredita que o produtor ele vai ter um estímulo para operar, para também ser resiliente às mudanças climáticas, continuar produzindo com qualidade e também ser recompensado no longo prazo. Excelente. Agora, minhas 2 perguntas finais, faço para vocês 2, então se complementem, enfim. Porque a gente entende que o agro é um setor muito diversificado em tipos de cultivos, de solos, de localização geográfica. A gente entende também que é muito complexo criar parâmetros para todo o setor de forma abrangente. Então, eu queria saber, é uma tendência do agro adotar práticas sustentáveis ou é uma ação de alguns sistemas produtivos isolados? Bom, primeiro assim, o agronegócio brasileiro já é referência global em práticas responsáveis, sustentáveis. A gente atua há muitos anos, né? Por exemplo, na Citrosuco há mais de 10 anos, com rastreabilidade, certificação, auditorias a nível internacional. A gente tem hoje cerca de 80% da fruta que a gente opera vindo de fontes certificadas, auditadas a campo, com frameworks como a SAI Platform, que é a Sustainable Agriculture Initiative, né, que é conectado às principais companhias de alimentos do mundo. Assim como o nosso exemplo, a gente tem outros benchmarks, outras companhias agrícolas, especialmente as agroexportadoras, que estão muito forte nessa agenda. Então, o Brasil já vem nessa toada, só que faltava alguns desses instrumentos, como o próprio PSA Carbon Agro, para estimular e para criar essas referências e patamares com consistência, num ambiente de integridade, para ser aplicado e valorado essas práticas. Porque muitas vezes essas práticas não são valorizadas no ambiente de transação. Agora você tem alguns instrumentos como o PSA que podem ser valorizados. E é muito interessante, Renato, dar um exemplo, estava com mais de 50 clientes internacionais, uma comitiva que veio de clientes da Ásia, Europa, Estados Unidos, numa grande agenda que fizemos, né, no interior de São Paulo. E lá a gente viu muita correlação entre tecnologia, automação versus sustentabilidade. E esses dois elementos, eles estão completamente conectados. E teve um exemplo muito legal que a gente discutiu. Veja, o fato da gente automatizar, por exemplo, o uso de defensivos nos pomares, né, dado as pragas e desafios fitossanitários, você vai automatizando o processo, colocando tecnologia, colocando uma série de investimentos, que a gente está liderando essa agenda no setor. Então você começa a usar com mais inteligência, com mais otimização. Em alguns pilotos que nós fizemos, 50% de redução de defensivos. E isso você traz descarbonização no processo agrícola, então a tecnologia aliada ao processo de uma nova economia com muito mais otimização desses recursos. Então o Brasil em geral, várias culturas agrícolas têm ido por esse movimento de protagonismo nas práticas sustentáveis tecnológicas. Então não é uma exceção, na verdade. Acho que o Brasil ele precisa realmente cada vez mais se posicionar nessa agenda. A gente vai ter uma posição na COP e a gente quer estar na parte da solução. Então o Brasil, o grande ponto é como é que a natureza ela traz soluções para a transição climática, e no mundo a citricultura, por ser a cultura perene, ela tem um potencial muito grande. A gente fez um estudo, inclusive, comparando com mais de 10 culturas agrícolas, e a citricultura ela está uma das principais fatores de remoção, sequestro de carbono. E para fechar, tem um tema interessante, que são as categorias de crédito de carbono que operam no mundo. Existem mais de 200 categorias de crédito. E as mais valorizadas são as baseadas em natureza, que é onde a gente consegue cientificamente comprovar, de fato, uma descarbonização. Então, tanto a citricultura quanto outras cadeias agrícolas vão ter esse potencial de geração de valor, né, dado, de fato, a real contribuição para combater as mudanças climáticas. Para finalizar,
eu gostaria de falar sobre oportunidades nessa área. Tá? Essas falas são muito otimistas, os dados e todas as práticas, enfim. Mas o que que a gente pode esperar de ainda melhor para os próximos 10 anos? Eu tinha te falado 5, agora vamos para a próxima década. Para a próxima década. Porque a pressão por práticas sustentáveis, acho que a gente já passou disso. A gente já, né? Ou vocês ainda acham? Acho que isso já é o padrão. Práticas sustentáveis é padrão, ou deveria ser. Então, que bom que você já fez essa cara. Discorde de mim. Bom, a gente tem muito orgulho em estar numa companhia, Renata. A Citrosuco, nessa semana, celebrou, por exemplo, o 10º relatório anual de práticas ESG, negócios, que a gente chama. São 10 anos de atuação voluntária, reportes auditados de acordo com práticas internacionais. E a visão que eu tenho dos próximos 10 anos é exatamente essa sinergia entre o negócio e as práticas sustentáveis. Então, tem alguns fatores de pressão que a gente chama que demonstram nessa vertente. Então, por exemplo, a agenda de reportes e a agenda financeira, especialmente, ela tem criado uma conexão. Então, a Europa já tem movimentos que pautam essa conexão, por exemplo, dos impactos e reflexos da atividade produtiva com a agenda de finanças, ou seja, riscos e oportunidades derivados a partir das cadeias produtivas. A CVM no Brasil também tem uma regulação, uma portaria 193, que já posiciona novos indicadores de práticas socioambientais nos mercados, especialmente em mercados de capital aberto, não é o nosso caso hoje, mas a gente já está antecipando movimentos regulatórios na fronteira da governança, e já nesse nosso relatório que já está no ar, a gente já incorporou indicadores novos, tanto na visão europeia quanto na visão brasileira, mesmo não tendo obrigação de reportar, a gente está na frente num patamar de governança que a gente acredita, profissional, com consistência, com fundamentos. Isso é muito interessante porque se conecta com a agenda de finanças, com a agenda de clientes, a agenda institucional, reputacional, porque nos anos anteriores a agenda de estabilidade era uma agenda muito mais de imagem e posicionamento, quando a gente volta 10, 15 anos atrás, uma visão de engajamento. Agora, para os próximos 10, que é a sua pergunta, a minha visão é cada vez mais conectar com o coração dos negócios, com a estratégia e geração de valor. Integração. E a gente já tem vários exemplos que a gente já está vivendo hoje na prática. Por exemplo, a Citrosuco, ela gerou 350 milhões de dólares em Green Covenants, em créditos verdes, com 4 bancos Brasil exterior, em projetos em que você capta recursos no mercado, na relação bilateral, que é crédito e na empréstimo, e você vincula metas como diversidade, certificações da cadeia produtiva, uso dos recursos hídricos, descarbonização, entre outros. Então, essa conexão entre negócios e ESG cada vez mais é uma esteira pelos próximos 10 anos. Não só no mercado financeiro, mas nos clientes. A gente também tem visto isso no mercado europeu, no mercado americano, outros mercados. China tem tido, a Ásia tem tido alguns movimentos emergentes que vai se posicionar para o futuro. Né? Hoje ainda tímido, mas deve se posicionar, tem indícios que mostram esse crescimento, porque a sustentabilidade ela entra junto de uma agenda de governança dos negócios, governança dos mercados. Quanto mais tem maturidade e mais elementos culturais que mostram que as companhias são mais profissionais, elas são mais transparentes, mais preparadas para lidar com suas cadeias produtivas, elas são cada vez mais sustentáveis. Então isso vem com o tempo. Então, por exemplo, a gente vai vivenciar pelos próximos 10 anos a Ásia como um player também que vai ser cada vez mais emergente. E isso a gente tem muito fundamento, especialmente pela emergência climática. Então, a emergência climática não é uma questão de debate, é uma questão científica. Então, você tem realmente dados, fatos e dados que demonstram. Então, as companhias vão ter que ser resilientes. Então, aquelas que não serão resilientes, elas vão ser, obviamente, penalizadas na competição dos mercados, nas suas cadeias produtivas, no seu custo, na sua oferta de valor. Então, a gente está antecipando essas visões de mercado, né, e buscando essa conexão entre negócios e sustentabilidade. Eu vejo, Renata, na linha também do que o Orlando está comentando, talvez 2 grandes direções muito claras dos próximos 10 anos. Como qualquer fenômeno social, né, a gente costuma dizer que às vezes a gente funciona como um pêndulo, né? Você vai um pouco para o lado, vai um pouco para o outro. Eu acho que quando a gente fala de práticas sustentáveis, a gente vive um pouco disso, né? Um período passado, pela própria evolução da sociedade, onde talvez o tema de sustentabilidade não tivesse diretamente relacionado aos negócios, mas o pêndulo vai andando na medida que a sociedade demanda práticas diferentes
E hoje eu vejo que a gente está no momento onde o pêndulo está indo para um caminho que a regulação está vindo, os consumidores passam a entender melhor o que é uma cadeia de valor sustentável e passam a valorizar isso. Do outro lado, o outro lado importante do tripé, que é o financiamento, investimento global, que cada vez mais, né, voltado também à identificação da importância dos aspectos de governança, transparência e práticas sustentáveis. Práticas sustentáveis, eu acredito que no tempo vai ser regra do jogo para Pois é. todo mundo. É a questão de tecnologia e diante disso tudo, né? Struçuco hoje tem diversas iniciativas de tecnologia, inovação, inteligência artificial para monitoramento individual de cada pé de árvore, entender qual é a efetiva necessidade, né? No tempo a gente vai para a agricultura de precisão. Orlando deu alguns exemplos aqui, né, de expansão de irrigação, o quanto que isso, nesse ecossistema que nós falamos, de gerar um incentivo também financeiro para a produção, eu não tenho dúvida que o nosso agronegócio ele já é bastante reconhecido do ponto de vista das práticas existentes, mas quando a gente olha o caminho de inovação e de tecnologias novas disponíveis que também vão ficar a serviço do agronegócio, eu tenho certeza que não tem outro caminho senão o nosso agronegócio ser muito sustentável. Ótimas notícias, pessoal. Muito obrigada, porque ficou cada vez mais nítido que o futuro é agora. A cada episódio que a gente vem trabalhando aqui, isso é nítido. E os negócios que vão se sustentar a longo prazo estão incorporando, ou usando o teu verbo, né, Orlando, integrando os fatores ambientais e sociais na sua equação, ou seja, como parte do core business e não um departamento isolado, ou, como você disse, não é mais um debate, isso é científico, né? Então, que bom ter espaços que a gente pode debater, aprender sobre essas questões que são fundamentais para todos nós. Clauber, Orlando, a gente chegou aos minutos finais. Eu queria agradecer muito a presença de vocês e queria também pedir que vocês deixem uma mensagem, usem essa câmera aqui para os nossos interlocutores que nos ouvem, que nos assistem, para a gente finalizar, tá bom? Muito bem, obrigado, Renata. Acho que a gente vive um momento muito importante, tanto para a citricultura, para o Brasil, nesse ambiente de agenda sustentável. Teremos a COP nesse ano em Belém. E a gente tem que ser parte, de fato, da agenda de soluções. Então, acho que essa é a principal mensagem, né? Tem um mundo aí acontecendo de fatores de pressão, de oportunidades e riscos, mas as companhias que se posicionarem como parte da solução, elas, de fato, vão estar na frente. A gente tem muito orgulho de ser uma companhia brasileira, atuando há mais de 60 anos nessa agenda, e a gente quer cada vez mais ofertar soluções para uma transição climática, uma economia de baixo carbono, a partir da natureza, que é o que a gente produz o nosso suco, que exporta para mais de 100 países no mundo, né? Então isso faz parte de uma grande agenda de impacto positivo e legado. Muito obrigado. Obrigado, Renata. Queria uma última mensagem aqui para o nosso público, reforçar, na verdade, a gente trouxe uma série de informações em relação à metodologia nova PSA Carbon Agro Perene, que a Citrosuco é parte do desenvolvimento dela, mas convidar todos vocês a conhecer mais todas as práticas da Citrosuco. No nosso site a gente vai encontrar informações em relação aos compromissos que nós temos para 2030, né? Desde 2021 nós temos já compromissos que ficaram públicos a partir de 2022 e 2023, aonde a gente coloca de fato a régua sempre se elevando para que a gente se fortaleça como negócio em relação a diversos aspectos socioambientais. De lá também, certamente a gente vai dividir com vocês a evolução dessa metodologia que a gente acredita que de fato é algo muito próspero. Obrigado. Obrigada, Clauber, obrigada, Orlando, e a você que nos acompanhou até aqui. Te vejo no próximo episódio.